Graça e paz, amados. É muito bom estarmos reunidos, embora virtualmente, mas estarmos reunidos na presença do nosso Deus, cultuando a Ele, adorando ao Senhor, tantos que estão envolvidos com essa gravação, como você aí na sua casa, meu amado. Nós somos o corpo de Cristo, nós estamos juntos e ligados, e embora, por orientação dos nossos governantes, nós não possamos estar juntos fisicamente, mas nós estamos, meu irmão, ligados em um só coração, a adorar o nosso Deus. Amém? E eu convido você a baixar a sua fronte e vamos orar nesse momento, vamos falar com o nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos em casa com nossos familiares, de estarmos reunidos em família, te adorando, te louvando, e por essa tecnologia que nos permite estarmos cultuando ao Senhor em diversos lugares do nosso estado, do Brasil e até do mundo, através da internet, podermos louvar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Senhor, nós cremos que o Senhor é soberano, que o Senhor é o Deus de todas as coisas e que o Senhor está no controle de tudo. Nós sabemos que esse vírus vai passar, nós sabemos que esse momento vai passar, e nós sabemos que sairemos disso muito mais fortes, edificados e unidos em teu nome, Pai. Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos. Abençoa cada um em que essa transmissão alcance, que o Senhor possa derramar da tua paz, da tua graça, da tua misericórdia sobre todos nós. É o que nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu te convido, meu irmão, a adorarmos a Deus. Aleluia. Cante conosco. Luz do mundo. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Cante. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Cantemos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Cante conosco. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados.
Diz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Cantemos. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Cante conosco. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Graça e paz. Estamos na presença do Senhor para mais um culto. Glorifico a Deus, porque estamos na casa do Senhor. E nesses dias de angústia,
A palavra de Deus nos afirma que nada pode nos separar do amor de Deus. E diz claramente aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por nós, todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou quem antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem profundidades, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa verdade, que estamos seguros em Ti. Nós louvamos o Teu nome neste culto, por esta bênção que Tu nos concedes, de termos tamanha intimidade e comunhão. Graças te damos, Senhor, pois temos assegurado o perdão dos nossos pecados, pelo pagamento feito por Cristo Jesus na cruz. Nós te agradecemos por isso. E então temos possibilidade de comungar contigo e te prestar culto como nesta hora. Obrigado a Deus por tamanha bênção de prestar culto e de saber que nós estamos protegidos por Ti, vinculados a Ti por toda a eternidade. Nós te agradecemos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Olá, estamos começando mais um IPC em Foque. E aqui você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na nossa igreja. Você que quer se batizar ou está vindo de outra igreja e deseja se tornar um membro da IPC, preste bastante atenção, porque a classe de novos já começou. Os alunos que concluírem esses estudos serão recebidos como membros na nossa igreja em breve. Por isso é muito importante que você compareça às aulas. Assim que a nossa programação se normalizar, não se esqueça, todo domingo a partir das 10h15 da manhã, aqui na igreja. A Igreja Presbiteriana de Candeias, em atenção às notícias a respeito da proliferação do coronavírus e às orientações dos especialistas e das autoridades competentes, nossa igreja se posiciona e soma esforços para ajudar na contenção da disseminação do vírus. Sendo assim, tome todos os cuidados já estabelecidos, principalmente fazendo uma boa higienização das mãos, lavando-as bem com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Evite cumprimentos como abraços, beijos, aperto de mão. Ao entrar em lugares públicos, como por exemplo a igreja, use álcool gel com frequência.
Na nossa igreja instalou-se dispositivos de álcool gel em todos os seus setores, nave principal, primeiro andar e no departamento infantil. Use à vontade, passe o álcool nas mãos e deixe secar naturalmente. Em breve tomaremos mais medidas de cautela, visando a segurança de toda a nossa comunidade. Faremos transmissão dos cultos online e informaremos em todos os nossos canais de mídia. Portanto, fiquem atentos às nossas redes sociais. Não deixe de orar. Ore por essa situação global tão delicada. Ore pelos profissionais de saúde que estão em busca da vacina para a cura do vírus e ore também por aqueles que já estão infectados. Por fim, não crie alarde, nem fique em pânico. Procure se informar e se atualizar do cenário através de fontes confiáveis de notícias. Não esqueça de que Deus é soberano e continua no controle de tudo e de todas as coisas. As inscrições para o cursilho feminino estão suspensas. Se você já efetuou o pagamento, não se preocupe, pois o reembolso será efetuado. Em breve teremos mais informações a respeito e qualquer dúvida é só ligar para a igreja no 3469-3319. Você pode ouvir ou baixar as mensagens dos cultos de domingo e segunda-feira através do nosso site pcandeias.com.br. Toda semana disponibilizaremos as pregações mais recentes. É só acessar e ser abençoado. Todas as atividades do Plano B e do Plano Betim foram adiadas, inclusive o acampamento. Portanto, jovem e adolescente, fique atento nas redes sociais dos ministérios para saber mais informações. Durante esse período de isolamento voluntário, de ficar em casa com a sua família, devido à pandemia do coronavírus, não deixe de orar. Também não deixe de acessar o nosso site e as nossas redes sociais, pois todos os dias tem conteúdo novo para edificar a sua vida. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Graça e paz, meu amado. E agora nós vamos partir para um momento muito importante. E nós sabemos que a nossa igreja, ela é uma igreja muito ativa, uma igreja que tem uma característica muito forte missionária. E a nossa igreja, ela igualmente tem muitos compromissos, assim como todos nós. Meus amados, eu gostaria de compartilhar um versículo da Palavra de Deus, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Como já ouvimos diversas vezes aqui na nossa igreja, o Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas Ele nos dá a oportunidade e o privilégio de contribuir com o avanço da obra do Senhor. Então nós te pedimos, meu amado, que você possa contribuir. A nossa igreja, ela está aberta, a secretaria da nossa igreja, ela encontra-se aberta das 8 da manhã até as 8 da noite, para melhor servi-los, caso você quiser vir até a igreja. As orientações dos nossos governantes é para que todos fiquem em casa, mas se você não tem condições de cooperar, de ofertar, usando o aplicativo do seu celular ou por algum outro meio, então a nossa igreja, ela se disponibiliza, a nossa secretaria da igreja está aberta. Nós temos muitos compromissos e precisamos do apoio de todos nesse momento, como um corpo do Senhor, para que a nossa igreja também não seja negligente nos seus compromissos. Então te convido nesse momento a orarmos, oferecendo este momento também ao Senhor, e logo após louvaremos ao nosso Deus, que é dono de tudo, dono do ouro, da prata, e tem o controle de tudo. Senhor nosso Deus, nós te entregamos esse momento, Senhor, de igual importância nesse culto. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão que assiste nesse momento. Que o Senhor possa, meu Deus, trabalhar em nossa mente, reafirmar na nossa mente que o Senhor é dono de todas as coisas, meu Deus. Quem nós somos em Cristo. Que nós possamos nos fortalecer nesse momento, aproveitar essas circunstâncias, Deus, em que tantas informações e tantas notícias nos amedrontam.
que nós possamos permanecer firmes nos teus propósitos e entender que somos igualmente responsáveis pelos mantimentos da tua obra, pelos compromissos da nossa igreja. Meu Deus, nós te agradecemos porque nós cremos que o Senhor é o Deus da provisão. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, por isso nós oramos por todos aqueles que nesse momento se encontram em situações financeiras difíceis. Que o Senhor possa prover, meu Deus, na vida de todos aqueles que necessitam. Porque a tua palavra diz que tudo coopera para o nosso bem. Meu Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. Glória a Deus. E nesse momento nós possamos engrandecer ao nosso Deus. Aleluia. Cantemos. Ao que está sentado, nada foge do controle do Senhor. No trono e ao Cordeiro, somente a Ele seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, aleluia, pelos séculos dos séculos. A Ele a honra. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
ti. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Salmo 27, versículo 1. Nada foge do controle do nosso Deus. Enquanto nós não entendemos a situação, tudo está seguindo um plano perfeito do nosso Criador. Louvado seja o nome dele. Cante conosco, meu irmão. Glorifique a ele. Aleluia. Poderoso, poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Aquele texto que nós lemos no início do culto, em Romanos capítulo 8, falando da nossa ligação com Deus, e não tem nada que nos separe dele. Esta é a grande verdade. Mas nos preocupamos com os dias de hoje, por causa do coronavírus, o Covid-19, e por isso não estamos tendo um culto público, somente 7 pessoas aqui na igreja separadas para ministrar ao coração de Deus e aos irmãos. Não tem como não dizer que não estamos apreensivos. E estamos apreensivos. Nunca vivenciou-se na nossa geração uma realidade dessa. Na geração dos nossos avós, ocorreu a gripe espanhola, que dizimou milhões. Mas creio que não ocorrerá o mesmo, pelas intercessões, pela misericórdia de Deus. Isso não ocorrerá nos nossos dias. E estamos seguros na mão do Senhor. Nós não temos o que temer, não temos o que temer nem a morte. Naquele texto que lemos no início, Romanos 8, 31 em diante, diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte. Portanto, para nós, não há o que temer. Tudo depende de uma perspectiva, de como se olha a vida. Qual a sua perspectiva de vida? Qual é o seu ponto de vista para a vida? Alguém já disse que ponto de vista é a vista por um ponto. Qual é o seu ponto de vista da vida? Há 3 perguntas que o homem sempre faz. Por que eu existo? Por que estou aqui? E para onde vou?
como diz a música daquele hino muito bonito, jovem, andam procurando a razão de viver. Nesse mundo mau, querem paz receber. O homem anda procurando a razão da vida. Mas qual é a sua perspectiva? E a perspectiva que nós devemos ter, servos do Senhor, é a perspectiva bíblica. No breve catecismo, a primeira pergunta que se faz é: qual o fim principal do homem? E a resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em outras palavras, o homem existe para a glória e propósito de Deus. E ele somente será feliz quando ele integrar-se a este projeto de Deus. Nós não podemos olhar a vida do ponto de vista natural. Nós temos que olhar esta vida do ponto de vista espiritual. E quando assim nós nos portamos, tudo ganha significado. Eu gostaria de ler para vocês, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Prestem atenção. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, pelo Espírito Santo, eles estavam debaixo de perseguição. O capítulo 4 fala sobre isso, perseguição. E aí ele precisava dar uma palavra de esperança aos cristãos da cidade de Corinto, que chegou até nós, estas instruções. E essas instruções para períodos de insegurança, de perseguição, de pestilência, nos consola a alma. Mas ao mesmo tempo que ela traz consolo, ela nos adverte a olhar a vida do ponto de vista de Deus. Na década de 70, um americano veio ao Brasil dar um curso sobre vida cristã, Larry Coy. E ele dizia assim a respeito de sabedoria. Sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. Ou seja, esse texto aqui que nos adverte, nos leva a ver a vida do ponto de vista de Deus, do ponto de vista espiritual. Não há uma separação entre a realidade espiritual e a natural. Nós já estamos numa realidade espiritual. Portanto, devemos olhar a vida natural do ponto de vista espiritual. Então, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos adverte a esse respeito. 2 aos Coríntios, capítulo 11, de 5 a 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando sermos revestidos de nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora,
foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Estas palavras são palavras de consolo, mas também palavras de advertência, mostrando que nós devemos viver o presente de olho na eternidade. Viver essa realidade de Covid-19, do coronavírus, esses dias de insegurança, de medo, olhando para o que é eterno. Inclusive, Lucas Dias, na pregação de domingo passado, ele disse sobre C.S. Lewis, uma frase muito conhecida: aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. É isso que o apóstolo Paulo está querendo fazer nesse trecho, pelo Espírito Santo. Mudar a nossa perspectiva de vida. Olhar com os olhos espirituais. O espiritual engloba o natural. Portanto, nós não podemos partir do ponto de vista natural, porque nós somos espirituais. E se olharmos do ponto de vista eterno, aquilo que nos ocorrer no natural, nesse plano material, cronometrado, não nos importa. O que importa é que a eternidade nos está segura. Foi o texto que nós lemos de Romanos 8, de 31 em diante. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, essa palavra é uma palavra de consolo e de advertência. E a primeira advertência é a morte. Ela vem a todos. Todos nós iremos morrer. Alguns irão morrer de uma morte natural, pela chegada dos anos. Outros irão morrer por um acidente, como ocorreu com meu filho Alex, em 1999, num acidente de carro. Outros irão morrer assassinado. O pastor Euni, da Igreja Presbiteriana da Aldeota, foi assassinado anos atrás, na frente de sua casa, por assaltantes. Outros irão morrer por um câncer, ou mesmo por essa pestilência, coronavírus. Certamente essa doença não está ceifando somente ímpios, pessoas distantes do caminho do Senhor. Mas temos informação que servos do Senhor têm sido abatidos pelo coronavírus. O Senhor não nos prometeu vacina contra o sofrimento. O que Ele nos prometeu
é que no sofrimento estaria conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que seja no vale da sombra da morte. Ele não nos garantiu isenção de dores e padecimentos, até da morte. Mas Ele estaria segurando na nossa mão, ainda que no vale da sombra da morte. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele afirma é que no mundo teremos aflições. Teremos coronavírus. Mas ele nos garante a sua paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Consolo não é a ausência de problemas e sofrimentos. Consolo é a presença de Cristo conosco. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eis que estou convosco todos os dias. Na despedida dele, Mateus 28, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco nesse momento de crise. Portanto, a Bíblia nos adverte que todos nós devemos nos preparar para a morte. Mas ela não manda aviso. Como eu já disse, pode ser por morte natural, pela chegada dos anos, pode ser por enfermidade, pode ser por acidente, ou pode ser até por assassinato. Portanto, a Bíblia diz que devemos estar advertidos, porque a morte pode chegar a qualquer momento. 2 Coríntios 5:1, que nós já lemos. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Entenda esse versículo. O apóstolo Paulo está dizendo, se a morte chegar para nós, isso não importa, é o que ele está chamando de tabernáculo terrestre, nossa casa terrestre. A nossa casa terrestre é o nosso corpo, onde habita o nosso espírito. Então está dizendo exatamente isso. Se a nossa casa terrestre, o nosso corpo, deste tabernáculo se desfizer, ou seja, for abatido pela morte, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte física, natural, e a morte eterna no inferno. A consequência do pecado. E nós somos pecadores. Mas existe uma esperança real. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, não temos o que temer a morte. Não temos o que temer o coronavírus. Nós estamos seguros na mão do Senhor. E se por acaso morrermos, imediatamente estaremos colocando um pé na eternidade. Vivemos a um passo da eternidade. Essa é a realidade. A nossa realidade é espiritual. Portanto, a palavra de Deus nos consola.
e também nos adverte: todos morrerão, mas temos prometido uma casa eterna no céu. Vivendo o presente, de olho na eternidade, você só terá saúde espiritual, emocional, psicológica, se você praticar isso. Se você tirar os pés do chão. Quando você entender que você é um ser espiritual, que está num corpo natural, e que a morte pode matar o seu natural, mas jamais a morte logrará êxito sobre o seu espírito, sobre a sua alma. Existe o seguinte ditado: quem nasce uma vez, morre duas, mas quem nasce duas vezes, morre uma. O que significa isto? A Bíblia fala do nascimento biológico de nossos pais e o nascimento espiritual, um novo nascimento, o nascimento forjado pelo Espírito Santo. João capítulo 3, Jesus Cristo disse a Nicodemos: importa nascer de novo, porque quem nasce, além de biologicamente, mas também espiritualmente, só morre uma vez, biologicamente, porque ele já tem a posse da vida eterna. Quando o apóstolo Paulo fala que a morte é inevitável, isso lá no fundo dá uma baqueada. Porque é um fato, mas a gente não quer encará-lo. Mas imediatamente o apóstolo Paulo traz uma palavra de esperança e de advertência. A primeira palavra de esperança, de consolo e de advertência é de que devemos reconhecer que para morrer só basta estar vivo. Temos que viver sabendo que a qualquer momento a morte pode nos ceifar a vida. É isto que a palavra de Deus diz. Isto é uma advertência. Devemos viver para a qualquer momento estarmos na presença do trono de Deus para o acerto de contas. Então essa palavra é uma palavra de admoestação. Veja como você está vivendo. Qual é a sua perspectiva de vida? Você olha a vida de um ponto de vista natural ou espiritual? A segunda advertência que a gente vê nesse texto, que nos instrui a viver aqui de olho na eternidade, a segunda advertência, para quem tem esse comportamento, vivendo aqui de olho na eternidade, é a esperança. Não podemos simplesmente ficar fixados na morte. A morte, na verdade, é um passo para a eternidade. É entrar na eternidade. Lembremos-nos, portanto, capítulo 7 de Atos, a morte de Estevão. E depois de apedrejado, ele teve uma visão. E ele diz: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé ao lado do Pai. Ou seja, Jesus, como dizemos no catecismo,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas quando um servo fiel do Senhor chega no céu, ele se coloca educadamente em pé, para dar um abraço e dizer: bem feito, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a palavra de esperança. E esse texto nos chama a ter esperança. Nós devemos entender que não há morte para nós, como aconteceu no caso de Estevão. Imediatamente, antes mesmo dele dar o último suspiro, ele já via a glória de Deus e Jesus de braços abertos para recebê-lo. Esta é a palavra de advertência. Não fixe somente na morte, fixe na esperança, nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem nos prometido. Veja o versículo 2. E por isso, nesse tabernáculo, corpo físico, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Aqui nós gememos. Esse mundo não é natural para nós. Nós somos forasteiros e peregrinos na terra. O mundo conspira contra nós. Então nós devemos viver esta vida olhando na eternidade, o que nos espera na eternidade. Esta é a segunda palavra de advertência. Viva aqui, de olho na eternidade. Há um lugar para você. Veja os outros versículos também, versículos 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, vivendo fisicamente, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Veja que palavra impressionante. O apóstolo Paulo tinha tanta compreensão da perspectiva espiritual sobre o natural, que ele claramente expõe. Ele não estava querendo suicidar-se, mas ele estava querendo dizer: reconheçamos que aquilo que está prometido na eternidade é extraordinário. E eu gostaria de deixar essa vida de sofrimento, de perseguição, de dor, de tristeza, e estar com o Senhor. Versículos 7 e 8. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Viva o presente de olho na eternidade. Isto que é viver por fé, não olhando as circunstâncias daqui. Olha por aquilo que está prometido. Esta é a segunda advertência. A morte virá a todos, mas temos uma esperança. Esta é a segunda advertência. Viver em esperança. Não viver com medo, na angústia, o que é que vai nos acontecer? Não, temos que viver com os olhos na esperança. Lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus manda os seus 70 discípulos para pregarem o evangelho a Israel, ele diz o seguinte, nos versículos de 28 a 31. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele antes que pode fazer perecer no inferno.
tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por 1 dinheiro, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento do Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tem mais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Deus nos adverte a esperança. E quando Ele nos dá a esperança, Ele diz: eu tenho o controle da vida de vocês. Até os cabelos da cabeça eu tenho contado. Eu cuido dos pardais. O Pai do céu cuida dos pardais, melhor dizendo. Se Ele cuida de pardal, você já viu algum pardal na gaiola? Não, por quê? Não tem valor algum. Pardal é praga. Mas até mesmo aquilo que a gente acha que é praga, tem valor para Deus. E Deus diz que nenhum pardal cai sem o consentimento do Pai. E nós valemos muito mais do que pardais. Por isso a nossa esperança, ela não pode conviver com medo. Porque nós sabemos que o Senhor está cuidando da nossa vida. Eu gosto demais do Salmo 139, 16 e 17. Talvez é um dos versículos que eu mais cito. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e fui como que entretecido nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O crente não morre antes da hora. O apóstolo Paulo, por ocasião do navio que se afundou, quando ele ia para Roma, ele disse: não se preocupem, Deus, o anjo do Senhor me disse que ninguém morrerá. Mas também ele tinha certeza que ele não morreria, porque Deus tinha dito que ele teria que ir para Roma, para cumprir a sua missão em Roma, pregar para as autoridades, possivelmente compareceu perante César, o homem mais poderoso do mundo da época. Então ele não se preocupou com o afundamento do navio, e com nada mais, porque ele sabia, Deus tem um plano na minha vida, e Ele há de executá-lo. Ninguém pode roubar o plano de Deus para a sua vida. Aquilo que me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, o Senhor cumprirá. Por isso que podemos manter a esperança. A morte não chegará antes do planejado por Deus, e podemos viver em esperança, sabendo que logo, logo, estaremos na presença do Senhor, usufruindo das benesses eternas. Portanto, viva aqui, com o olho na eternidade. E a palavra de Deus nos adverte contra isso. Não tenha medo da morte. Todos nós morreremos. Em segundo, mantenha a esperança. Deus cumprirá fielmente o que planejara para a sua vida. Viva aqui, de olho na eternidade. Mas nesse texto há mais advertência. Vigilância. Você não tem que ter medo da morte, você deve manter a esperança, mas por outro lado, a Bíblia diz que você deve viver em vigilância. 5:3. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus.
que significa isso? O que é ser encontrado nu, numa linguagem bíblica? E o que é ser encontrado revestido numa linguagem bíblica? E aqui está dizendo que nesse encontro com Deus, devemos ser encontrados vestidos. Vestidos com as obras próprias, redundantes da ação do Espírito Santo na nossa vida. Os frutos do Espírito. Nós temos que ter frutos em nossos galhos. Isto é que está revestido. Estar revestido é das obras do Espírito. Estar despido é a prevalência das obras da carne. Nós que somos do Senhor, somos advertidos a viver em vigilância. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, para que sejamos encontrados vestidos e não nus, vestidos das obras de Deus. Se conhece a árvore pelos frutos. Lembra quando Jesus Cristo foi àquela figueira e não encontrou nela fruto? Ele a amaldiçoou, no outro dia estava morta a figueira. O que está dizendo é que nós temos que ter frutos dignos do arrependimento. Nós temos que viver longe do pecado e praticando a justiça, para que sejamos encontrados vestidos e não nus. O que nos veste é a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Lembrando do versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está revestido das boas obras, estar cumprindo o plano de Deus para a sua vida. Você não existe para viver do seu jeito. Ninguém manda no meu nariz, eu faço o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Você então não é crente, porque o crente ele entende que ele vive para os propósitos de Deus, para agradar a Deus, executar o plano de Deus na sua vida. Viva a vida de olho na eternidade. Portanto, a palavra nos adverte quanto à morte. A qualquer hora podemos morrer e estaremos na presença de Deus, uma situação definitiva. Mas a palavra nos adverte a não sermos entristecidos pela morte, mas que a morte seja um motivo de esperança, como o apóstolo Paulo diz. Eu prefiro estar com o Senhor, eu prefiro morrer e estar com o Senhor. Essa deve ser a sua atitude, uma atitude positiva. E a terceira atitude, a terceira advertência é a vigilância. Depois que Jesus faz o seu sermão escatológico ou apocalíptico, que está registrado em Lucas 21 e Mateus 24, Jesus Cristo faz advertência sobre vigilância. Então ele diz: quando virem as folhas verdes na figueira, é porque está próximo o verão. Certo. Desculpa. Aí ele fala,
que nós devemos vigiar. Se o dono de casa soubesse, o pai de família, quando viria o ladrão, ele vigiaria. Isso é o final do capítulo 24 de Mateus. Aí ele entra no capítulo 25, dizendo das 10 virgens, as prudentes e as displicentes. Vigilância. Essa é a terceira advertência que Paulo, pelo Espírito Santo, faz nesse texto. Viver em vigilância. E Jesus diz, sobre aquele dia e hora, ninguém sabe, somente o Pai. Portanto, a qualquer momento, Jesus pode voltar e encontraremos com Ele nos ares, ou então a morte pode nos ceifar. E aí já estaremos na eternidade. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sóbrios. Aí falo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A sobriedade da fé é a vigilância. Essa é a terceira advertência que o apóstolo Paulo faz nesse texto, para alguém que vive aqui, de olho na eternidade. São algumas advertências. A morte pode nos surpreender, mas devemos viver em esperança. Em terceiro, viva, portanto, em vigilância. Mas existe mais duas advertências. A quarta advertência é a fidelidade. Capítulo 4 e 5, versículos 4 e 5. Pois, na verdade, então 2 Coríntios 5, 4 e 5. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. A vida de vigilância, naturalmente, deságua na fidelidade ao Senhor. E aqui está dizendo, permaneçamos fiéis ao Senhor. Quem é vigilante é, portanto, fiel. Nós gostaríamos de ter mais tempo para tratar disto aqui. Eu tinha preparado falar sobre a parábola dos talentos. Mateus 25, 14 diz, falou sobre a parábola dos talentos. E lá diz, detalhe, distribuiu conforme a capacidade de cada um. Para um deu 10, 5, 2 e 1. Deus não vai nos pedir aquilo para o qual não nos capacitou. A Bíblia diz claramente que o Senhor só nos pedirá conta daquilo que Ele nos confiou. E lá na parábola do talento, Mateus capítulo 25, no final, o Senhor, ajustando conta com seus empregados, diz, quem não é fiel no pouco, não o será no muito. Fidelidade não é igual a produtividade. Fidelidade é atitude coerente com aquilo que Deus lhe confiou. Se o Senhor te confiou pouco, fidelidade é você cuidar do pouco. Não é por quantidade, mas por comportamento, por honestidade, por verdade. Deus não nos pedirá aquilo para o qual não nos capacitará. Essa é a quarta advertência.
de viver aqui com os olhos na eternidade, sermos fiéis. E essa fidelidade tem que ser até o fim. Diz que mais importante que sair na frente em uma corrida de longa distância é a perseverança para chegar bem. Porque dos muitos que saem disparados nos primeiros metros, logo se cansarão mais à frente. Então se diz, mais importante numa corrida do que sair bem, e na verdade é assim, é chegar bem para ser recompensado. Irmãos, para muitos, talvez seja o meu caso, eu já estou mais do meio para o fim. Nesse instante, mais do que nunca, devemos buscar fidelidade, porque a nossa carne, o nosso ser pecaminoso, pode nos fazer acomodar. E a Bíblia diz claramente, quem for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Fidelidade tem que ter ação completada. E por final, viver aqui de olho na eternidade, e Paulo então nos adverte sobre a prestação de contas. Todos nós haveremos de prestar contas. Como é que você está vivendo a sua vida? Numa perspectiva humana ou numa perspectiva espiritual, olhando com os olhos de Deus? Entendendo que esta vida aqui, ela está, na verdade, dominada por uma realidade espiritual para se viver no mundo natural. Mas, na verdade, o mundo espiritual é quem comanda o mundo natural. E você está vivendo como? Vivendo naturalmente como todo mundo está vivendo, sem propósito, sem uma perspectiva, sem discernimento? Viva aqui, de olho na eternidade. A qualquer momento podemos ser surpreendidos para a morte. Viva aqui, de olho na eternidade, com esperança, com ânimo. Ninguém vai roubar aquilo que Deus lhe deu. Viva aqui, com olho na eternidade, em vigilância. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resistir, pois, firmes da fé. 1 Pedro 5, 8 e 9. Resistir firmes na fé. Viva aqui de olho na eternidade, com fidelidade ao Senhor. E a última advertência que Paulo faz: viva aqui com olho na eternidade, porque haverá prestação de contas. Prestação de contas. Versículo 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, 2 Coríntios 5, 9 e 10. É por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esta é a quinta advertência. Viva aqui de olho na eternidade, porque teremos de prestar contas. O apóstolo Paulo diz que todos nós teremos que prestar contas para receber conforme o bem ou o mal que tivermos feito pelo corpo. No capítulo 25 de Mateus, quando todos nós estivermos na presença de Deus, na segunda parte do capítulo 25 de Mateus, ele fala que Deus, no final, vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas, ele dirá:
entra no gozo do teu Senhor, preparado para vós. Mas para os bodes, para os ímpios, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Logo que eu saí do seminário, eu fiz uma pesquisa sobre inferno, e também os sinônimos, Sheol, Hades, e eu fiquei impactado de perceber que a pessoa que mais mencionou a palavra inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: se o teu olho te faz pecar, arranca. É melhor entrar sem um dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde o fogo não apaga, o verme não morre e o fogo não apaga. Se tuas mãos te faz pecar, se teus pés... O Senhor Jesus queria dizer que o inferno é real. Todos nós haveremos de prestar contas. Esta palavra aqui, do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos advertindo a termos uma atitude, um propósito de vida. Não podemos viver como os ímpios, que vivem a filosofia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não pode. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para os propósitos de Deus. Então essa palavra de advertência é para que nós nos ajustemos ao plano de Deus, não nos preocupando com a morte, porque a morte a qualquer momento pode chegar, mas estejamos preparados para a morte, para nos apresentarmos diante do Senhor e prestar contas. Devemos viver não com medo da morte, do coronavírus, ou de assalto, ou de pestilência, seja qual for, porque o Senhor nos traz esperança. Se a nossa casa nesse tabernáculo aqui se desfizer, temos uma eterna no céu. Ninguém pode mais te destruir. Pode destruir o corpo, mas imediatamente o Senhor tem uma carne eterna, uma casa eterna no céu, tem um novo corpo. 1 Coríntios capítulo 11, falando da ressurreição. Não temos o que temer, temos que viver em esperança. Viver em esperança, em fidelidade ao Senhor. Em fidelidade ao Senhor, sabendo que haveremos de prestar contas. Viva aqui, de olho na eternidade, observando essas advertências. Como você tem levado a sua vida? Olha a vida por uma perspectiva natural ou espiritual? Qual é o óculos que você usa para olhar a vida? Os olhos humanos ou os olhos de Deus? Olha a vida com os olhos de Deus. Os olhos de Deus são as Sagradas Escrituras. Mas hoje Deus lhe oferece a oportunidade de perdoar os seus pecados e de restaurar o propósito dele à sua vida. Deus não pode consertar o passado. Deus não refaz a história já concretizada na nossa vida. Mas Deus é poderoso para nos redirecionar à sua vontade ainda hoje. Arrepende-se, peça perdão pelos seus pecados. Tenha uma disposição em mudar de vida, entregar-se inteiramente à soberania, à orientação de Deus na sua palavra. Peça perdão. Cristo pagou os nossos pecados, os meus e os seus pecados.
Ele já pagou. Peça perdão e imediatamente você será perdoado. E Deus o reintroduzirá no plano dele para a sua vida. E daí para frente é o que importa. Deus também o direcionará às boas obras já pré-determinadas para a sua história. Deus pode fazer o final de vida seu feliz, digna. Lembra dos 2 marginais crucificados ao lado de Cristo? Um deles se arrependeu. E ele está na história de Jesus Cristo. Não importa o que você tenha feito no passado, Deus é poderoso para tornar a sua história digna, bela, de grande significado para Ele. Viva aqui, de olho na eternidade, e terá um outro comportamento. Amém. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Senhor, nessa noite, que o Senhor traga consolo ao nosso coração. É um consolo, ao mesmo tempo com advertência, porque vivemos dias maus. Deus, nós não precisamos temer a morte, vivemos pela esperança. Uma vida de fidelidade, sabendo que receberemos o galardão em decorrência disto. Uma vida de vigilância, portanto, que essas advertências, Senhor, nos façam refletir e trazer direcionamento a esses dias de angústia, de insegurança. Mas obrigado, porque ninguém pode nos separar do teu amor. Ninguém, nada, nada, nem a morte. Que o Senhor traga consolo, tranquilidade e descanso. E por outro lado, responsabilidade, fidelidade para com aquilo que o Senhor tem nos confiado, o teu reino. Dá-nos graça para continuarmos fiéis na força do teu Santo Espírito. É isso que pedimos em nome de Jesus. Nos abençoe. Amém. Deus abençoe.